uma vez, amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos dar início a este culto de louvor ao nome do Senhor, amém? Aleluia! O Senhor é digno, aleluia. Está todo mundo bem? Todo mundo feliz hoje? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O nome do Senhor seja louvado, seja exaltado. Vamos entrar nas portas, vamos entrar nos átrios do Senhor com hinos de louvor, amém? Vamos nos alegrar na presença do Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia, Senhor, nós adoramos o Senhor, nós entregamos, Senhor, este culto de louvor mais uma vez nas Tuas mãos. Senhor, podemos estar realmente aqui só 2 ou 3, mas somos os 2 ou 3 que se chamam pelo Teu nome. E nós sabemos que sinais e maravilhas o Senhor pode fazer aqui nesta manhã. E nós, Senhor, estamos alegres, Senhor, porque o Senhor nos comprou com o Teu sangue e agora nós somos filhos amados do Senhor. Recebe, Senhor, o louvor e a adoração, Senhor, que pode não ser de uma multidão, mas é de um coração sincero. Senhor, é de um espírito quebrantado na Tua presença. Ai, nós sabemos que é desses que o Senhor procura, são esses que o Senhor procura. Nos encontras aqui hoje, Senhor, porque nós nos rendemos aos Teus pés para louvar o Teu nome, Senhor, e Te adorar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Papai do céu, amém, ao nosso Deus. Diga grande, grande é o Senhor, cidade do nosso Deus, é santo monte, alegria de toda a terra, grande, grande, nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e
e agradeceste por tua obra em nossas vidas. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz milagre em mim. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha. Declare a Ele, mexe com. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti,
que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim, Senhor. Nós agradecemos. Faz um milagre em mim, Senhor. Tu és Deus. Continue neste espírito, querido, de adoração. Clame a Ele, querido, clame a Ele. Às vezes, nós somos um grupo pequeno, mas somos uma igreja grande. Somos pessoas grandes, queridos. E muitas das vezes eu nessa caminhada ministerial minha, muitas das vezes eu já toquei para uma pessoa uma vez, 1 ano e meio, tirando minha família, né? Porque a família é grande. E chegava na igreja, tinha meus pais, meus irmãos e mais uma pessoa. E às vezes nós olhamos as nossas promessas, às vezes nós olhamos o que Deus prometeu. E você está ali exercendo o seu ministério, exercendo o seu chamado. E vinham as perguntas: Deus, até quando eu vou tocar para uma pessoa, para 2 pessoas? Até onde vale a pena isso? E eu ficava me questionando. E um dia, eu orando a Deus, dentro do meu quarto, eu falei: Deus, será que um dia eu vou tocar para nações, um dia eu vou tocar em um evento grande? E eu ficava me questionando sempre: Deus, até quando eu vou ficar tocando numa igrejinha de 5 pessoas, 10 pessoas? E era muito, isso explodia dentro de mim. Eu ficava me questionando muito. Isso é lindo, porque um dia, como eu estava dizendo, eu estava orando dentro do meu quarto e Deus falou: nunca foi sobre quantidade, porque o meu espírito não age na quantidade, querido, só, meu filho. E isso foi muito forte. E eu comecei a chorar. E Deus começou a falar. E eu não tenho dificuldades, amados, em levar a palavra de Deus através da música, se for para uma pessoa, 10 pessoas, 1000 pessoas. Porque o que está em mim é o que eu quero passar. O que está dentro de mim é aquilo que eu quero que as pessoas vivem, que é o Espírito Santo de Deus. E da mesma forma que Ele transformou a minha vida, a mesma forma que Ele transformou o meu ministério, eu quero que Ele transforme a sua também, em nome de Jesus, da sua casa, da tua família, do teu trabalho. E Deus me falou uma coisa muito top, que foi: aonde você pôr a planta dos seus pés, meu filho, vai ser diferente. E isso eu guardei. E hoje, né, estamos aqui adorando em outra terra, em outra nação. E eu te digo, querido, às vezes vai ter dor, às vezes não, muitas das vezes vai ter engano,
vai ter sofrimento, mas vai ter vitória. Porque o deserto é só um lugar de passagem. Ele não é para a gente ficar. Eu quero que você comece a clamar o Espírito Santo de Deus essa manhã, porque Ele está aqui. Oh Senhor, Tu és Deus, Tu és Senhor Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor Jesus, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Deus, vem, vem, vem. Porque dele, por ele, para ele são todas. Porque dele, por ele, para ele são todas. Diga porque dele, para ele são. Oh, porque dele, para ele. Levante a tua voz e diga a ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundo, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele. Para sempre, amém. Diga a Ele, oh, a Ele a glória, a
que a Ele, a Ele, a Ele, só a igreja, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Sempre, amém. Sempre, amém. Sempre, amém. Sempre, amém. Diga para sempre. Sempre, amém. Sempre, amém. Espírito Santo de Deus, sempre, amém. Sempre. Queridos, essa música ela é muito forte, porque um dia a gente estava numa igreja cantando, eu estava ministrando essa música no Brasil, e eu pedi que a igreja tivesse levantado a mão naquele momento ali, levantar suas mãos e colocasse, e no fundo da igreja tinha um centro espírita, e a gente viu que estava chegando muitas pessoas ali, atrás da igreja, né? E eu pedi que a igreja naquele dia levantasse as suas mãos para aquele centro espírita e começasse a clamar pelas vidas que estavam ali. E foi muito, o clamor de Deus naquele lugar foi muito grande naquele dia. E depois de muito tempo, passou-se quase um ano, e a gente voltou lá, e aquele centro espírita tinha fechado. E muitas pessoas daquele centro espírita estavam na igreja. O principal médium do centro espírita estava na igreja e era um dos líderes de jovens. E eu fiquei muito feliz com aquilo. E por que eu falo que essa música é muito forte? Porque enquanto a gente virava nossas mãos e cantava para sempre, amém. Para sempre, o Espírito Santo estava tocando naquele lugar. E eu não sei para onde você vai apontar aí agora. Eu quero que você aponte a algum lugar. No seu coração, na sua mente, na tua casa, no teu trabalho, eu não sei, querido. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai tocar aí. Aonde você colocar as suas mãos será bênção, querido. E quando você estiver cantando, para sempre, amém, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Diga para sempre, amém. Vem, Senhor,
para sempre, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Oh, para sempre. Cura, Senhor, liberta, Senhor, consagra, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Mais uma vez, declare esse refrão. A Ele a glória. Sempre amém. A Ele, a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Para sempre. Esperança viva, a presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em tua presença, Santo Espíritas, Senhor, não há nada igual, não há nada ao que se compara. A esperança
tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta e a vergonha. Tua presença, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos Santo, Santo Espírito, oh Senhor, vem inundar. É o desejo do meu coração, meu Deus. Senhor, declare essa música novamente. Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar. É o desejo do meu coração. Senhor, aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Quem está feliz, louvor abençoado, a presença de Deus, ela está aqui, amém? Aleluia. Queria fazer uma oração antes de começar a palavra. E eu tenho a certeza que Deus, ele tem grandes coisas para fazer hoje aqui no nosso meio. Amém? Quem está animado? Alguns de nós estivemos presentes ontem lá no God Vibes. E foi bom demais, viu, gente? A verdade é que quem não foi, perdeu. Porque lá estava uma atmosfera muito aberta, muito livre. E Deus, ele enviou ali, eu acho que podemos dizer centenas de pessoas, né, Jesse? 150 pessoas, mais ou menos. Nós estávamos ali ao ar livre. E algo muito legal aconteceu. Tinha uns americanos passando. E eles receberam muito da palavra de Deus. Algumas pessoas até ficaram. E, irmãos, bênção de Deus. E eu estou animado hoje para a palavra do Senhor, porque eu tenho a certeza que, da mesma maneira que ela falou comigo, ela vai falar com vocês também hoje, amém? Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui hoje, Pai, para render honra a Ti, para buscar mais a Tua presença, Deus.
E eu peço, Senhor, que a Tua palavra, Pai, que ela possa testificar no nosso coração, Deus, aquilo que nós já sabemos, que ela tem poder para edificar. Essa palavra, Senhor, que tem poder para transformar. Deus, no nome de Jesus, não deixe ninguém, Senhor, sair daqui hoje vazio. Não deixe, Pai, ninguém sair daqui hoje desapercebido daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Porque a Tua palavra diz que nem sequer uma flor, ela cai de uma árvore sem que o Senhor saiba. E quantas árvores tem no mundo, Pai, tudo criado por Ti, Senhor. E nós sabemos que não é diferente conosco. A nossa vida, ela está em Tuas mãos. E nós cremos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, em Mateus 5, a palavra de Deus nos diz assim que nós somos o sal da terra. E que se esse sal, se ele perde o sabor, a palavra de Deus fala que ele para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. E Jesus, ele fala assim, ó, vocês são a luz do mundo. E ele nos compara a uma cidade que ela é edificada num alto de um monte. E nós, como essa cidade, nós não temos como esconder a nossa luz. É verdade ou não é? Quando nós pensamos numa lâmpada, a palavra ali em Mateus 5, ela fala, você não pega uma lamparina e você coloca ela debaixo de um cesto. Pelo contrário, nós colocamos ela aonde? No lugar adequado na casa. Preferivelmente no telhado, para que todos que entram nessa casa vejam a luz que há em você. Em outras palavras, todas as pessoas que entrarem na nossa vida, elas precisam, de alguma forma, ser refletidas por essa luz, que é você. E tal como João Batista, né? Porque a palavra em João capítulo 1 fala assim que João, ele não era a luz, mas ele dava testemunho da luz. Mais uma vez, ele não era a luz, porque nós não somos por nós nada. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos essa luz que reflete no mundo. Nós somos essa cidade, não é verdade? Que é situada no alto de um monte, uma cidade edificada. E quando nós pensamos numa cidade edificada em cima de um monte, é interessante, porque quem aqui trabalha com construção sabe. É mais fácil você construir uma casa num lugar onde é plano ou em meio a um solo rochoso ou a uma montanha muito alta. É muito mais difícil. Para tudo é mais difícil. Para você levar material de construção até lá é mais difícil. A base dessa casa ela é difícil para fazer. Ela precisa de uma fundação mais profunda. Você precisa de mais maquinários. Você precisa de mais pessoas se você quer construir ela em um tempo bom, adequado. Só que não somos nós que vamos construir essa casa sozinhos. Mas nós temos o Espírito Santo que trabalha através de nós. E a palavra continua dizendo assim, ó. Que assim a luz de vocês brilhem diante dos homens. Que eles ao verem as vossas boas obras, o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Aleluia. Então, o tema da mensagem hoje é transformando ambiente. Nós temos esse poder de transformar ambiente. Nós temos esse poder de poder entrar num lugar e fazer uma diferença. Só que para isso acontecer, nós precisamos de ser bons administradores da graça de Deus. Não tem como a gente fazer nada se nós não formos bons administradores. E o bom administrador, o que ele faz? Ele cuida daquilo que Deus deu para ele. Eu olho aqui para a nossa igreja, cada um de nós temos um chamado, nós temos um propósito, cada um aqui tem um dom, cada um aqui tem um talento. Só que nós precisamos de ser bons administradores. E a palavra de Deus, ela nos ensina exatamente como fazer isso. E eu quero pedir que o nosso amado Davi ali coloca na tela 1 Pedro, capítulo 4. E eu vou ler dos versículos 7 até o 11. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sejam sóbrios para poderem orar. Aleluia, Deus. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor, ele cobre a multidão de pecados.
Nós somos pecadores, não é verdade? Como nós somos falhos, mas quando nós amamos Deus, eu sinto que uma graça, ela é dispensada na nossa vida quando nós amamos. Quando nós amamos o nosso próximo, nós preocupamos aonde nós vamos entrar, né? Nós estamos falando sobre transformação de ambientes. E quando nós amamos, não tem como a gente entrar num ambiente e falar, eu sei que tem algo que eu posso fazer através do Espírito Santo. E então nós amamos aquela pessoa que está presa ao pecado. E então nós amamos aquela pessoa que está presa na prostituição, no homossexualismo, não é verdade? E é isso que nós fazemos. E ele fala assim, ó, sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Essa palavra hospitalidade, eu falo por mim, às vezes eu pensava nessa palavra como assim, hospedar pessoas na minha casa. Não, não quer dizer isso, eu não creio que seja isso. Hospitaleiro é até mesmo aqui na igreja. Chega alguém complicado, chega alguém difícil, alguém que às vezes te ataca diretamente, e você vai fazer o quê? Você vai acolher ela, em amor. Porque esse é o nosso papel como cristão, é acolher as pessoas, amém? E aí no versículo 10, continuando, diga assim, ó, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme da graça de Deus. Versículo 11, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aleluia, Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Então aqui, no princípio do versículo, nós vemos que realmente nós estamos vivendo os últimos dias. O fim está próximo. E talvez as pessoas já pregam isso há mais de 1000 anos, eu não sei. Mas a verdade é que tem tantas pessoas que estão, tipo assim, por um fio, não é verdade? Por um fio para perder a sua vida. Se nós ligamos as notícias hoje, cada notícia pior que a outra. Pessoas morrendo, pessoas desencaminhando, e a falta de amor é muito grande. Mas como é que a gente consegue, não é verdade, ver essas pessoas mortas espiritualmente e não fazer nada? Como é que a gente consegue entrar num ambiente e não fazer nada, sabendo que nós temos a receita, sabemos que nós carregamos em nós a solução? Como? Às vezes eu falo assim, Senhor, e eu estou falando de mim, viu, gente? Eu não estou falando de vocês, não. Eu estou falando de mim, porque quantas vezes eu tive a oportunidade de pregar a palavra de Deus, mas ao invés de dar uma palavra de transformação, de dar uma palavra de esperança, de falar algo tão simples como Jesus te ama, eu me juntei a eles. Quem aqui já foi desviado antes? Eu já fui desviado demais. Mas graças a Deus pela graça do Senhor, porque a palavra de Deus diz, na verdade, Romanos, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não que eu vou viver a minha vida no pecado para que aumente a graça do Senhor, porque Paulo fala que você é pior do que os descrentes se você pensa assim. Porém, quando você entende que quem muito errou, muito amou, você começa a fazer a diferença, cara. Aleluia. E Lucas 12, versículo 54, a palavra de Deus fala assim, Jesus ele vira para as multidões ali reunidas, e ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, ei, vocês veem uma nuvem subindo no oeste, vocês falam assim que logo vai chover. E isso acontece. E quando você nota que o vento ele sopra para o sul, você fala, vai fazer calor, e isso acontece. E aí ele fala, vocês reparam a aparência. Fala comigo, aparência. Vocês reparam a aparência da terra e dos céus, mas vocês não reparam esse tempo. Vocês não reparam, vocês não sabem discernir essa época. Diga comigo assim, essa é uma época da gente levantar como um exército do Senhor poderoso, que vai nadar na presença. E meus irmãos, e nós temos que ter estratégia, nós precisamos de ser estrategistas. Não é só você falar assim, eu vou lá naquele lugar mesmo, eu vou viver a minha vida normal. Não, precisa ter uma busca diária, tem que ter azeite. Nós temos que ter óleo armazenado. Quem lembra das 5 virgens
que eram imprudentes, e as outras 5 que elas eram prudentes, elas guardaram azeite. Todas as 10 elas dormiram, porém quando o noivo chegou batendo a porta, elas abriu a porta. Tinha 5 que eram prudentes, e aquelas que tiveram que comprar mais óleo, elas perderam a oportunidade. Então, eu quero falar sobre isso, que nós precisamos de ser estrategistas, e nós precisamos de ser, como nós lemos agora em 1 Pedro 4, nós temos que ser criteriosos. Qual é o significado de alguém criterioso? Uma pessoa sensata. Uma pessoa, eu anotei aqui algumas coisas, uma pessoa que tem o quê? Discernimento. Uma pessoa que ela é ágil para discernir a verdade. Sabe que existe uma agilidade cristã que nós temos que ter no espírito. Você sabe por quê? Vai chegar um momento que uma pessoa ela pode se aproximar de você e nós não sabemos se daqui a 10 minutos ela está programando tirar sua própria vida. Às vezes você pode cumprimentar alguém do seu trabalho e aquela pessoa ele vai entrar no carro dele e ele vai ter um acidente fatal. E aquela pessoa ela estava sem Jesus. Então quando você tem uma agilidade, quando você é uma pessoa sensata, como você é uma pessoa prudente, você está preparado. Você está sensível ao Espírito, a casa está vazia de todas as coisas terrenas. A tua casa, que é o teu coração, ele está vazio de uma presença que não seja a presença do Senhor, mas Jesus está ali dentro. Então quando Ele fala, filho, dê uma palavra, dá um abraço nessa pessoa. Às vezes tudo que essa pessoa precisa é um abraço. E aí essa agilidade que você consegue ter através do Espírito Santo transforma aquela pessoa. E aquela pessoa ela é visitada pelo Espírito Santo, porque não vai ser você, na verdade. Não somos nós que vamos tirar essa vontade. Então, mais uma vez, nós temos esse poder para estar transformando ambientes. E alguém que consegue discernir a verdade é uma pessoa que o que é? Uma pessoa que ora. Uma pessoa que está lendo a palavra do Senhor, que está se aprofundando na palavra do Senhor. E outra coisa que eu anotei aqui, alguém sóbrio. Eu não estou falando de bebida alcoólica, apesar que nós sabemos que nos embriagar é pecado, sim, claro. Mas eu estou falando uma sobriedade espiritual. Uma sobriedade dentro dele, para que nada possa causar algum tipo de deficiência que vá afetar o modo dele pensar. Uma pessoa o quê? Uma pessoa consciente. Nós temos que ser conscientes. E uma pessoa que sabe orar, ela consegue também discernir a vontade de Deus. Porque ela não pede as coisas que vai simplesmente beneficiar ela, mas ela pede no Senhor. Ela é guiada no Senhor. Então, mais uma vez, nós precisamos de amar o nosso próximo. Nós precisamos ser bons administradores. Nós administramos o que, na verdade? A multiforme graça de Deus. Ontem, nós estávamos naquele ar livre. E, como eu disse, tinha várias pessoas ali. Mais ou menos umas 150 pessoas ou mais. E uma das coisas que o Espírito colocou no meu coração, ele falou assim: ei, tem pessoas aqui que eles não se sentem dignos. Sabe aquela pessoa que fala assim, cara, como é que eu vou para a igreja? Como é que eu vou entrar num lugar daquele? Porque eu sou muito pecador, cara, eu sou muito sujo, olha as coisas que eu faço. Talvez essa pessoa está inundada em drogas, essa pessoa está com a vida dela do lado do avesso, ela está traindo o seu cônjuge. Ela está traindo os seus filhos fazendo isso. Ela está com um peso muito grande na consciência. Mas Deus falou, ei, mesmo assim eu consigo entrar e eu consigo fazer algo diferente. Mesmo assim tem algo a ser feito. Se essa pessoa se entregar a mim, porque é tudo que eu quero. Porque essa é a multiforma da graça do Senhor Jesus. E o mais importante de tudo isso é que Deus seja glorificado. Então, quando nós vemos uma pessoa que viveu uma vida dessas e a gente vê o que Deus faz, é muito bonito. É muito bonito você ver um ex-homossexual pregando a palavra do Senhor, profetizando. É muito bonito você ver um homicida dentro da cadeia, fazendo um rebolismo ali naquele lugar, naquele meio, aonde ele está, onde tem só pessoas talvez piores do que ele. Então, Jesus, ele é glorificado através de nós. E nós não podemos esquecer que a Ele pertence toda a glória e o domínio para todo sempre.
E no mundo eu acredito que uma das coisas que mais tem faltado é a alegria. O que mais tem faltado no mundo hoje é uma paz que nós não conseguimos entender. E nós temos essa resposta, mais uma vez. Nós podemos transformar esse ambiente. E eu quero pedir que o nosso amado coloque ali na tela. Eu quero ler João capítulo 2. Eu vou ler dos versículos 1 ao 11. E aqui nós vemos que Jesus, ele se fez presente num lugar, numa festa de casamento. E aqui nós começamos a dar início a ver quão poderoso Jesus é. E a palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus, ela estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Vixe. Aqui naquela época, os casamentos judeus, eles duravam vários dias. Se eu não me engano, eram 7. Não é verdade, amor? Era 7. Esses casamentos, eles duravam 7 dias. Então imagina, talvez deveria ser o 3º, 4º dia, não sei. E acabou o vinho. Nossa, e agora, velho? Não é? Porque o vinho, ele representava, e ele representa na nossa vida espiritual uma essência, uma alegria muito grande. Porque enquanto nós temos vinho, nós podemos festar. Mas depois que ela acaba, acabou, já não tem mais festa. A pessoa vai ficar o quê? Olhando para a cara um do outro ali, desanimado, né? Mas se tem o vinho, você bebe, opa, já estou um pouquinho mais alegre. E então, continuando. Tendo acabado o vinho, Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então ela sabia a quem recorrer. Ela sabia que ela por si só não podia fazer nada. Porém, mas Jesus, ele respondeu para ela: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus, ele fala: ei, o meu ministério, eu ainda estou me preparando para começar o meu ministério. Porém, Jesus, ele não deixou de ser quem ele era, desde o momento que ele estava no ventre materno. Desde aquele momento, ele já era quem ele era, ele já tinha toda a autoridade. Embora você esteja sendo preparado, talvez você ainda não chegou o momento de você estar fazendo o seu ministério, exercendo o seu chamado, mas você já é quem Deus chamou para você é. Mesmo que você esteja num processo de preparação, você é quem você é no Senhor. E Jesus, ele não conseguia negar quem ele era. Então olha o que aconteceu. Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não chegou a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Mais uma vez, Maria, meu irmão, ela sabia quem que Jesus era. Ela tinha convicção. Embora nós não temos mais Jesus na carne para mandar nos lugares, mas no Espírito nós temos. Nós temos Jesus. Vocês concordam comigo? Jesus está presente no nosso meio. E não é só aqui entre as 4 paredes. Nós não precisamos de um microfone para poder pregar a palavra do Senhor. Eu, por muito tempo, eu pensava assim, falei assim: nossa, cara, quando que eu vou começar a pregar a palavra de Deus? Eu tenho vontade, eu sou muito ruim para pregar. Tipo assim, não, se hoje eu já não sou isso tudo, antigamente eu era muito pior. Eu pegava no microfone, eu travava. Eu não sabia desenvolver uma conversa, eu não sabia fazer nada e eu queria pregar. E aí, uma coisa que eu entendi é que o meu púlpito é lá nas ruas. O meu púlpito é na cidade, é no trabalho, é na escola, é na academia de jiu-jitsu, onde eu levanto peso, desses lugares. É lá que eu vou pegar o meu microfone, é lá que vai começar o processo de lapidação, é lá que vai dar início ao meu ministério. E eu entendi isso. E eu falei: Deus, então toda oportunidade que eu tiver, eu preciso de alguma forma plantar uma semente. E Maria, ela plantou uma semente naquela festa, naquele ambiente, naquele lugar. Ela falou: ei, tudo que esse homem disser aqui para vocês fazer, vocês fazem. E continuando, estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Esses potes, eles eram, usando aqui na minha ideia, algo que está vindo para mim aqui agora, Deus, ele pega para você e ele fala para você fazer o possível. Jesus, ele manda fazer aquilo que está ao seu alcance. Igual Jesus pega para aqueles homens e fala assim: ó, o que você tem de recurso aqui nesse lugar? Tem esses potes de pedra aqui.
Então, encham de água esses potes. Jesus está dizendo para nós hoje, ei, pode parecer que você não tem muita coisa, mas aquilo que você tem, me obedeça e faça. Mais uma vez, aquilo que você tem, pode parecer que não seja muita coisa, Jesse, mas Deus está dizendo para você, só faz. Só faz. Pega algo que é fácil, né? Qualquer torneira você pode tirar um pouco de água. Eles pegaram, encheram aqueles potes de água, fez o possível. E aí continuando, versículo 8. Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Eu imagino que esse servo, ele sabia a situação que estava ali. Talvez ele era o que estava mais preocupado, porque quem que era responsável pela festa? Era ele. Está entendendo? Ele era o responsável. Eu imagino que aquele cara, ele não estava em paz. Imagina, vamos supor que o casamento estava ali no quarto dia. Quarto dia de casamento. E esse cara, ele devia estar suando gelo, velho. Verdade. Ele devia estar muito preocupado. Mas graças a Deus pela multiforme graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E graças também àqueles homens que obedeceram, porque a obediência ela é algo muito importante. Será que algo teria acontecido se eles não tivessem feito aquilo? Gente, quem que encheu aqueles potes de pedra? Um detalhe sobre essa passagem de João 2. Foram os servos daquela festa. Quem que usava aquelas pedras? Ela era usada para purificação. Aquela pedra, até aquele tempo, todas as coisas que eram sagradas, não era qualquer um que podia pegar. Mas aqueles homens, eles fizeram algo extraordinário. Eles falaram assim, eu não sei o que esse senhor aqui tem. Eu não sei o que esse Jesus tem. Mas eu estou sentindo algo diferente nele. Eu vou obedecer, velho. Vocês estão entendendo? Eu vou obedecer. Porque Jesus igual fala nos evangelhos, por toda parte fala assim, Jesus ele não era igual aos outros, ele não era igual aos fariseus e os escribas. Quando ele falava, tinha autoridade. Sabe, as pessoas elas vão submeter a nós, não porque nós, por nós mesmos, somos algo, não. Mas é porque existe autoridade. E essa autoridade que nós temos, ela é através do Espírito. Então, olha a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios, gente. Nós estamos vendo os sinais por aí, o fim está próximo, as pessoas estão morrendo. Essa frase eu uso ela muito quando eu prego, porque eu sinto no meu coração que Deus, Ele me chamou para pregar arrependimento realmente. E eu sei que Deus, Ele me chamou para ser um pregador dos últimos tempos, que é os tempos que nós estamos vivendo. É por isso que eu não deixo de falar isso. E eu falo isso com muito prazer. O fim está próximo. Não é tempo de brincadeira. Não é tempo da gente brincar de ser crente. Não é tempo da gente brincar de ministério. Não é tempo da gente ser crentes apenas aqui nas quatro paredes. Mas Deus, Ele nos está chamando para estar lá fora. E é um passo de cada vez, sabe? Às vezes nós falamos assim, poxa, tem tantas pessoas aí que quando eles saem nas ruas e um monte de gente chega para aceitar Jesus, um monte de gente chega para batizar. Mas nós precisamos de começar naquilo que é possível. Nós fazemos o possível, nós usamos aquilo que tem acessível a nós ali no momento. O que eles tinham era aqueles potes de pedra, era algo que era usado pelos anciões, porém eles não estavam nem aí, porque aquele que falou com eles tinha muita autoridade e tinha poder. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo estava movendo naquele lugar, e quando Jesus chegou perto deles, eles não resistiram à vontade do Senhor. Eles falaram assim, eu vou fazer o que Ele está falando e eu vou obedecer. E quando eles levam esses potes ao responsável pela festa, eu imagino que na hora que ele provou, ele falou, meu Deus, aconteceu algo. E olha o que ele fala. Ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo. Sabe, eu acho que ele chamou o noivo e ele falou assim, desgramado, velho. Desgramado, caraca, mano. Você quer me matar do coração? Entenda, isso aqui não está na Bíblia, é algo que eu imagino, viajando aqui, né? Mas eu imagino ele falando, desgramado, cara.
Você quer me matar do coração, macho? Cara, nossa, velho. Eu pensei que eu ia perder o meu trabalho. A minha reputação ia por água abaixo. Mas ele olha, ele fala: ei, todos eles costumam servir primeiro o vinho bom. E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Aleluia, Pai. Versículo 11. Assim, em Canaã da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Não, aqui Jesus, ele só deu início. Será quantas pessoas que tinham naquela festa? Uma festa de 7 dias, com certeza tinha muitas pessoas. Mas ele tinha apenas dado início. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, nós somos chamados para ir muito além. Sabe? Eu olho para essa igreja e a verdade é que eu conheço muitos de vocês, porque a nossa igreja é pequena ainda. Eu vejo um potencial tão grande. Sabe? E eu vejo algumas pessoas aqui já fazendo diferença. Embora, igual o Sérgio Filho, ele estava ministrando aqui durante o louvor, ele falou: ei, não importa se tem poucas pessoas ou muitas pessoas. Sabe, ontem quando eu estava ministrando o louvor ali no ar livre, embora é bem mais pessoas que eu estou acostumado, não tem diferença, irmãos. Não tem diferença. Eu ainda preguei um pouquinho lá, né? Mas, tipo assim, não tem diferença eu estar lá com quase 200 pessoas ou aqui com 10. Não tem diferença. Você sabe por quê? Aonde a multiplicação vem, não é nos nossos olhos. Nós não vemos multiplicação com apenas os nossos olhos aqui. Existe algo lá fora. E tem tantas pessoas no trabalho que Deus já permitiu eu dar uma palavra. Tantas pessoas já no jiu-jitsu que Deus já permitiu eu dar uma palavra que abençoar a vida deles. E uma das coisas que Maria lembrou, que quando o anjo aparece a Maria, ele fala assim: salve Maria, mulher agraciada de Deus. Isso me faz lembrar da gente. Lá em Efésios 1, quando a palavra de Deus diz assim que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus, ele nos escolheu. Deus, ele já nos conhecia antes mesmo da gente nascer. Coloca na tela, meu irmão, Salmo 139, dos versículos 15 e 16, eu quero ler com vocês. E aqui Davi, ele fala aqui nesses salmos: olha, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Versículo 16: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Diga assim: todos os meus dias foram escritos nos livros de Deus. Deus, ele já nos conhecia antes da gente ser formado. Ele já tinha um propósito antes da gente ser formado. E Maria, quando ela é chamada por esse anjo, eu tenho a certeza que ela viveu uma vida digna, uma vida santa e irrepreensível, porque em Efésios 1 diz isso, que Deus nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, ele já tinha nos escolhidos para que nós pudéssemos ser o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele. Então aqui está falando que todos os meus dias já tinha sido escrito, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então Deus, ele já tinha nos visto e ele nos preparou para esse tempo. E quando Maria recebe aquela palavra do anjo Gabriel, ela crê naquela palavra. E anos depois, mesmo que Jesus ainda não tinha dado início, ela sabia que ela tinha carregado algo de diferente. Igualmente nós sabemos que nós temos algo de diferente. E quão poderoso é o nosso propósito aqui nessa terra. Que nós temos esse poder e essa autoridade de poder entrar e transformar ambientes. Que nós podemos entrar e falar para as pessoas: ei, há esperança. E uma das coisas que me faz pensar nesse casamento é a questão da aliança. Porque um casamento, ele é uma aliança. E se a gente for pensar bem, tem vários casamentos. Porém, ou nós casamos com Deus, ou nós casamos com o mundo. Então, quando nós falamos questão de casamento, nós falamos questão de aliança, é algo muito sério.
Porque hoje as pessoas, elas estão vivendo as suas vidas desenfreadas no pecado. Elas estão vivendo as suas vidas de qualquer jeito. Elas estão desapercebidas. Na verdade, elas estão dormentes, não é? Que nem uma injeção que a pessoa faz antes de fazer uma cirurgia, ela fica totalmente dormente. E o que acontece com o corpo dela ali depois, ela não consegue sentir nada. As pessoas, elas estão dormentes, elas estão no tempo de festa ainda. Mas vai chegar uma hora que o vinho vai acabar. Você sabe por quê? O melhor vinho, ele só acontece depois que Jesus entra na parada. Só quando Jesus entra é que algo diferente acontece. E não tem como a gente olhar para a aliança que está sendo feita no mundo afora com essas pessoas. As pessoas buscam de felicidade, as pessoas em busca de aceitação, as pessoas em busca de alegria, em busca de paz. E elas comem e nada é satisfeito. Mas Jesus, ele fala também em João 14, que aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Nunca mais. E aí o que acontece? Nós não podemos fechar os nossos olhos para essas coisas, porque o tempo está chegando. A hora está chegando e ela se aproxima. Mas nós temos a resposta mais uma vez. Nós sabemos, nós podemos dizer para essas pessoas: ei, vem cá, meu amigo, deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar o que tem em oculto, aquilo que os olhos não veem, aquilo que as suas mãos não conseguem apalpar, aquilo que você não consegue ver fisicamente. E aí, através do Espírito Santo, você começa a ministrar na vida dessa pessoa amor. Você começa a aproximar dessa pessoa e dar um abraço nele. E a pessoa fala: meu Deus, que é isso? E as escamas dos olhos começam a cair. E aí elas conseguem ver o Rei da Glória. E elas falam assim: meu Deus, que é isso? O que está acontecendo? Tantos anos eu me mutilei. Em tantos anos eu acabei com a minha saúde, não só física, mas espiritual. Mas agora parece que está mudando. Parece que eu estou sendo restaurado. É você, meus irmãos, é através de você. Talvez você pense que você não é muita coisa, mas eu quero te dizer uma coisa: você tem muito valor para o Senhor. Você tem um poder nas suas mãos tão grande. Eu acredito que é hora da gente parar de preocupar com os problemas. Mas eu tenho tanta dificuldade nisso. Parece que a depressão está tentando tomar conta. Parece que a tristeza está falando mais alto que a alegria. Está na hora da gente esquecer de tudo isso e olhar para Cristo. Você sabe por quê? Conforme você olha para Jesus, você vai deixando essas coisas para trás e você começa a caminhar mediante ao alvo. Você começa a caminhar em direção ao seu propósito. Sabe, é tempo da gente realmente levantar e ser o sal dessa terra. Irmãos, nós precisamos de ser como aqueles homens que esperam pelo seu Senhor. Nós precisamos de estar preparados com as nossas vestes brancas, santificadas, com as nossas lamparinas acesas. Sabe, no tempo antigo, do Antigo Testamento, era necessário que houvesse fogo queimando no altar o tempo todo. E o sacerdote, ele era responsável para não deixar faltar óleo. Eu quero te dizer uma coisa: você é responsável para não deixar faltar óleo. E esse óleo, ele atrai a presença de Jesus Cristo. Esse óleo, ele atrai a presença do nosso Senhor, que quando ele chega, tudo tem que mudar. Aleluia, Jesus. Você foi chamado para isso. Pai, grave bem essa palavra, porque no mundo espiritual só tem uma aliança. A palavra de Deus fala que só tem um caminho que leva até Ele. E esse caminho, você está nele, meus irmãos. Você está nele, você não pode desviar. Você não pode esquecer de quem você é. Sabe, algo que me faz sempre, que me ajuda sempre a fluir na presença do Espírito, é quando eu entendo que não é pela minha força. Quando nós entendemos que não é pela nossa força. Quando nós entendemos que não somos nós que vamos fazer. Uma coisa que sempre acontece é que quando Deus, ele coloca algo no meu coração, eu tenho que falar. Quantas vezes nós ficamos calados? O seu silêncio pode significar a morte para pessoas. O seu silêncio pode significar mais uma pessoa aprisionada
até o dia de sua morte. E a palavra de Deus fala que nós iremos prestar contas. Porque se você foi dado algo tão precioso, você entende que as outras pessoas também precisam disso. E as pessoas que entendem isso, elas têm como objetivo de carregar uma responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade. E em Marcos 16, versículo 15, não é que é engraçado que eu já tinha escrito essa palavra aqui já tem muito tempo, e o Cantarino falou ela na célula sexta. Mas amém, não tem problema. Ele usou, eu acho que foi Mateus, né? Eu estou usando Marcos 16, 15. Que a palavra do Senhor diz assim, ó: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Pregue salvação a toda criatura. Mostre para eles que tem como eles serem libertos. Impõe a mão sobre eles e expulsem os demônios. Imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aquele que for batizado e crer, esse será salvo. Aleluia, Jesus. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. É ir por todo mundo e pregar o evangelho do Senhor. Sabe? Maria, ela fez aquilo que ela podia. Aqueles servos naquele lugar, eles fizeram o que eles podiam. Eles tinham ali algo ao alcance deles, eles usaram o que eles podiam. Eles fizeram o possível, mas o sobrenatural, ele acontece através de Jesus Cristo. E o sobrenatural, ele precisa de ser algo que nós desejamos mais do que todas as coisas. Você já viu que quanto mais a gente fica focado nas coisas desse mundo, focado nas coisas naturais, parece que mais vazios nós sentimos. Mas no momento que a gente fala assim, Jesus, espera aí, Pai, eu estou vivendo demais para mim mesmo. Está na hora de eu começar a buscar mais a Tua presença. Você já viu que infelizmente, a gente vive assim, em fases? Irmãos, é preciso nós negar nós mesmos. É preciso a gente toda semana falar assim, Deus, eu posso estar cansado tanto que for, mas eu não consigo viver se eu não me alimentar bem. Você já viu que quem trabalha pesado, a importância da comida ela é muito importante? A importância da comida é demais. Você sabe por quê? Se você está trabalhando pesado, você tem que se alimentar. Então, como é que nós vamos trabalhar pesado no reino de Deus? Como é que nós vamos querer ser essas pessoas que vão fazer a diferença? Se nós não nos alimentamos da palavra do Senhor. Se nós não alimentamos com oração. Se nós não alimentamos com jejum. Se nós não nos alimentamos na presença de Deus, não tem como a gente ser cheio, não tem como você ter força. Então, nós precisamos ser essas pessoas que vão transformar ambientes, aleluia. E meus irmãos, minha palavra hoje é um pouco mais breve, 30 minutinhos, tá bom demais. Vamos colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Eu queria fazer uma oração com vocês antes de terminar. Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, que não tem nos deixado. Pela Tua graça, Pai, que tem sempre abundado cada vez mais em nossas vidas, Pai. Quanto mais eu olho para mim mesmo e vejo quão falho eu sou, eu vejo quanto eu sou privilegiado, Senhor, de poder ser usado por Ti, assim como a Tua igreja, Deus. É uma honra, Pai, poder falar de Ti. É uma honra, Senhor, poder, Pai, louvar o Teu nome, Deus. É uma honra, Pai, porque esse dia, Pai, quem nos concedeu, Ele foi o Senhor. Alguns de nós, se não for todos, Pai, nem éramos para estar aqui hoje, Deus. Mas nós estamos aqui, Pai, com saúde. O Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor não tem deixado, Pai, a gente sair da Tua presença, Deus. Mas de alguma forma o Senhor tem sempre nos puxado de volta, Pai. Quantos de nós vagamos mundo afora, Pai, fazendo tudo que nós queríamos. Mas o Seu poder, Jesus, Ele nos acordou para a vida, Pai. E hoje nós estamos aqui, Senhor, e eu quero Te agradecer por isso. Abençoa cada pessoa dessa igreja no nome de Jesus, Pai. Que o Teu nome seja louvado. Amém. Amém, glória a Deus. Como foi pregado agora, como administradores da multiforme graça de Deus. Pode deixar as luzes como estavam, por favor. Obrigada. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e a ser esse ministrador na vida do seu irmão.
Procura um irmão, uma irmã e deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor ministrar. Se ela precisar de cura, deixa o Senhor ministrar cura. Se precisar de um abraço, deixa o Espírito Santo usar os seus braços para abraçar essa pessoa. Se precisar, aleluia, de um renovo, deixa o Senhor te usar. Se precisar de dar uma palavra de sabedoria, deixa o Senhor, o Espírito Santo te usar, aleluia. Arabaxarabassorias, começa aqui dentro, aleluia, começa aqui. Pegue no seu irmão e ore, deixa o Senhor te usar, aleluia. Glória a Deus. Isso é ser administrador dos bens. Nós temos esses bens que eles nos são dados, nós temos que ministrar nos outros. Que miseráveis homens e mulheres somos nós se nós não compartilharmos aquilo que vem do Senhor. Amém? Às vezes a gente pensa na administração só financeira, mas nós vamos dar contas também da administração da graça. Amém? E como é bom poder ter contato com o outro, né? Como é bom
o pé sentir o fluir do sangue da perna. Senão ele morre, não é mesmo? É isto que nós necessitamos. Se nós não somos aqui, se eu não tenho coragem de poder deixar fluir os dons e a administração da multiforme, graças a Deus, com o meu irmão, como é que eu vou com um desconhecido na rua? Nunca. Nunca, não é mesmo? Irmão Davi, o vídeo está pronto? O vídeo das missões está pronto? Não? Não tem? Não chegou? Amém. Nós vamos hoje aproveitar e vamos fazer as missões e os nossos dízimos e as nossas ofertas junto. Eu creio que o pastor estava à espera do vídeo das missões, mas eu acho que eles tiveram algumas dificuldades. O pastor Alberto conseguiu a farinha ontem. Então foi muito em cima, uma glória a Deus por isso. Nós agradecemos ao Senhor. E eu agradeço a esta igreja que, embora possa parecer pequena, tem feito uma diferença tão grande naquele país, naquela cidade, né? Naquele lugar. A mulher do pastor Alberto, ela também recebeu os remédios e já foi aplicado. Porque tinha o problema de receber os remédios. O Senhor ajudou, né? Usou aí a pastora Adis e ela moveu os contactos lá no Brasil e eles conseguiram esse remédio, porque ela não consegue andar, né? Por causa da falta de lubrificação no joelho. E o meu pai teve, a irmã Valdete teve, eles podem testemunhar as dores horríveis que são. Então lá a medicina é muito escassa, muito, muito, muito escassa. E graças a Deus eles conseguiram o remédio. Chegou lá, mas depois não tinha quem aplicasse. E graças a Deus nós oramos, intercedemos e o Senhor levantou alguém que pudesse ajudá-la. E ela ontem então conseguiu a farinha para poder fazer as cestas básicas para dar para as famílias. E nós temos feito um impacto na vida daquelas pessoas. E inclusive era um versículo que eu queria usar hoje, que fala assim: vocês são enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Quem tem sido enriquecido aqui de todas as formas e tem podido ser generoso com essas causas? E por nosso intermédio, por intermédio daqui do Ministério Vida, a nossa generosidade resulta em ações de graças a Deus. Quantas vezes nós vemos aquelas crianças, a coisa mais linda, um monte de crianças a orar e a agradecer aquela comida. Se não fôssemos nós, provavelmente eles não poderiam fazer aquela oração, porque eles não tinham comida para agradecer. Mas por nosso intermédio, porque nós somos generosos, porque o Senhor também nos tem enchido de tudo, nós podemos ver aquele povo, aquelas crianças, dando louvores ao Senhor, dando rendição de graças ao Senhor. E eu já falei isso e eu volto a repetir. Eles estão lá abandonados, né? Eles estão lá subjugados porque eles não têm perspectiva nem esperança de vida. Como o pastor já falou muitas vezes, muitos deles não têm pais, né? O pastor também estava a pedir oração segunda-feira porque está a haver muito rápido de crianças, né? A gente sabe, quanto mais a miséria se propaga, mais parece que vem pessoas para poder ter ocasião para fazer o mal. E ele falou, muitas dessas crianças vão a pé para a escola sozinhos porque eles não têm pais e os avós são muito velhos. Então, assim, já é aquela predisposição para não dar nada certo, né? Mas através de nós, através da nossa contribuição e das nossas orações, nós temos a certeza que o Senhor vai levantar muitos dali. Vai levantar muitos avivalistas, vai levantar talvez médicos, vai levantar talvez professores, o Senhor vai fazer dos improváveis um povo forte. Eu creio nisso. Amém? Obrigada por quem tem contribuído. Eu sei que está uma campanha também até ao Natal, os fundos remetem
para comprar presentes para aquelas crianças. Como vocês devem imaginar, eles não têm nada. Né? Então vamos fazer do Natal um momento mais feliz, né? Se nós podemos semear um sorriso na vida destas crianças, vamos fazer isso. Vai haver a Feira Goiânia, né, pastora? Agora em outubro, no final de outubro. Todos os fundos remetem também para essa causa. E deixa o Senhor te usar, deixa o Senhor te abençoar, amém? Você pode pegar nos envelopes que estão lá atrás. Se precisar, o John vai entregar. Você pode levantar a sua mão. Os envelopes das missões estão lá atrás. O gasofilácio das missões está lá atrás. Pode alguém trazer o gasofilácio das missões também, por favor? Tadinho, o John está a navegar, não é? Porque a pessoa aqui está a falar em português, ele está a ter delay. E eu quero usar a mesma... Você pode usar, então, os envelopes das missões, ou então pode fazer Zelle Vemo, é só discriminar missões. Amém? E eu quero usar a mesma... Você está com uma oportunidade. Se quiser, o John entrega o envelope para você. É só levantar a sua mão. Amém? Glória a Deus. Você está com a liberdade de ofertar para essa causa. Que o Senhor se alegra, porque através de nós muitas graças são dadas a Deus. Amém? Enquanto vocês se preparam, hoje vamos aqui fazer um combo de bênção. Eu quero usar o mesmo capítulo, só que tem um versículo acima que fala assim: aquele Deus que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Amém? Deus tem faltado em lhe dar semente? Tem faltado semente na sua mão? Tem faltado trabalho? Tem faltado dinheiro? Não. Então o Senhor tem lhe dado a semente. A você que semeia. Se você não semear, a semente não tem sentido nenhum. Né? A não ser que você a come, mas aí você não vai ter a colheita. Então, se você que semeia, o Senhor lhe dá a semente. Se o Senhor lhe dá a semente, é para você semear. E Ele também dá o pão ao que come. E Ele mesmo suprirá. Ele mesmo suprirá e multiplicará a semente e fará crescer o fruto da justiça de vocês. Amém? Eu hoje não me vou delongar aqui em trazer um ensino mais incisivo sobre as ofertas e os dízimos. Já todos nós sabemos, já todos nós ouvimos. Não é obrigatório, não é condenativo. Você não dá, você... Não é obrigatório, não é condenativo. É sim de um coração rendido ao Senhor, de um coração que entendeu, que é generoso e que sabe que o Senhor dá para que Ele possa semear e que a sua semente seja abençoada. Amém? Eu lembro daqui há um tempo atrás, há uns anos atrás, nós começámos a orar e a declarar que Deus iria levantar empresários aqui nesta igreja. E já temos 2. E eu lembro também que quando parecia muito difícil, eu e o Alex, a gente entendeu e confiou numa palavra que o Senhor tinha dado para ele, na vida dele. E a gente se levantou e disse: não, vamos fazer uma oferta e vamos selar essa palavra. E vamos pegar essa palavra. Está aí o homem. E eu sei que Deus vai levantar ainda mais. Amém? Vamos colocar sobre os nossos pés. Prepare o seu dízimo, a sua oferta. Senhor, nós te damos graças e louvores, porque o Senhor jamais desamparou o teu povo. O Senhor jamais deixou que faltasse
comida, que faltasse sustento, Senhor. Desde lá atrás que o Senhor chamou Abraão, o Senhor sempre sustentou o teu povo, sempre olhou para o teu povo, e o Senhor não muda. O Senhor que era lá ontem, lá na antiguidade, é o mesmo Deus hoje, que não abandona os teus filhos, e nós cremos, e nós te rendemos o nosso coração, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se nós temos pouca fé, e ajuda-nos a ter mais. Senhor, que a nossa fé possa aumentar, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, em Ti não venha a desvanecer por causa apenas de dinheiro, Senhor. Se nos falta entendimento, nos dá a revelação, porque o Senhor é bom e dá àqueles que te pedem. Então nós pedimos, Senhor, dá-nos mais entendimento, dá-nos mais revelação, Senhor. Ajuda o nosso coração duro a entender a generosidade do reino. E ajuda, Senhor, a nossa mente a entender que a matemática do reino não é igual à da terra. Que quanto mais nós damos, mais nós recebemos, e que é melhor dar do que receber. Ensina o nosso coração e a nossa mente, Senhor, a deixar de ser dura, Senhor, e a se render ao princípio do reino, do dízimo, das ofertas, Senhor, porque o Senhor tem prazer e o Senhor multiplica. Ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a ter fé para saber que pode vir a fome, pode vir a nudez, pode vir a espada, mas o Senhor não abandona aqueles que são teus. Um pai bom que nunca deixa os seus filhos passar fome, porque o Senhor cuida das aves, dos campos, dos lírios. O Senhor também cuida de nós. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela multiplicação que o Senhor vai fazer nestes dízimos e nas ofertas, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom. Você pode dar esse grito: o Senhor é bom. Aleluia. Eu quero chamar... não, vou dar os anúncios ainda, né? Tem anúncio? Tem, amém. Glória a Deus. Não se esqueça, a nossa célula todas as sextas-feiras às 8 da noite, e vai passar agora para a casa dos pastores. Amém. Tem sido uma bênção. Conferência da família, Meu Lar, Meu Ministério. Teremos conosco então o pastor Edimar Santos. Sábado 27 de setembro às 7h30, domingo às 10h30. Eu não vou faltar. Quem é que vai vir? Quem é que estará aqui na conferência? Eu estarei com certeza. Quem sabe, né? Jesus não vem e tá só, faltou o vinho, traz aí a água que eu vou dar mais alegria aí para esse casamento. Às vezes a gente pensa que está bem e o Senhor ainda aumenta, traz um vinho novo. Café da manhã, quem é que gosta do café da manhã? Nossa, é um sossego, a gente levanta, é café da manhã na igreja, já não precisa comer em casa, vamos embora, assim chegamos mais cedo. Café da manhã, todo primeiro domingo às 9h30, amém? Santa Ceia, culto da família, às 10h30 da manhã, todo primeiro domingo do mês. Então agora será o próximo domingo, já será a Santa Ceia. Eu conheço uma pessoa que eu não vou falar, que está ali sentada, que é a minha sogra, que ela teve um tempo aí, que ela ia para o Brasil e vinha. E ela meio que ficou assim, meio desigrejada. Ela, eu sinto tanta falta de tomar a ceia. Eu preciso tomar a ceia. Amém? Só isso, não é? Amém. Então eu quero chamar a pastora aqui para dar a bênção apostólica, para terminar o culto. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Estão felizes aí? Eu estou muito feliz. Glória a Deus. O pastor Glauber não está aqui porque ele foi levar o pastor Cantarino para pregar na última igreja, em Daly City, e depois ele levava no aeroporto, né? Quantos foram abençoados com o pastor Gabriel Cantarino? Amém? Tem sido uma bênção, né? Glória a Deus. Mas ele está voltando hoje para o Brasil, né? Amém. Vamos orar para a gente, né, sermos liberados para nossas casas. E hoje faltaram muitas pessoas aqui, muitos rostinhos faltando, né? Se vocês puderem mandar mensagem, ligarem para eles, né? Isso que é ser igreja, irmãos. Nos preocupar, amarmos uns os outros, né? Nos preocupar pelo nosso próximo. Amém? Então, se vocês puderem, mandem mensagem, liguem para eles. Nós temos que expressar o amor de Cristo para nossos irmãos também. Não só da igreja, mas também fora, né? Amém? Vamos orar então, levante sua mão aí.
Pai querido, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto abençoado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. O Senhor, Pai, nos abençoou com uma palavra incrível, extraordinária, ó Pai, que falou aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, às nossas casas. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana de vitórias. Uma semana, Senhor, onde a Tua glória, Senhor, vai ser derramada sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai. Nas suas casas, nos seus lares, nas suas famílias, nos seus casamentos. Glória de Deus, Senhor, em todas as áreas da vida dos Teus filhos, nas finanças, no trabalho, Senhor. Que o Senhor esteja se derramando, Senhor, a cada dia da sua graça, do seu favor, da sua cura, do seu renovo, Senhor, em cada um deles, ó Pai. Nós oramos, abençoamos a vida de cada família desta igreja, Senhor. E que eles possam cada dia, Senhor, experimentar mais, Senhor, a Tua presença. Mais, Senhor, ó Pai, da intimidade com o Espírito Santo, Senhor. Crescendo no amor, Senhor, nas profundezas, Senhor, nos rios do Senhor, ó Pai. A cada dia mais, Senhor, mergulhando, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse culto abençoado, Senhor. E oramos todos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus te abençoe, irmãos.